A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Glória a Deus. A nossa escola bíblica dominical no lar, né? Maravilha de Deus. Quero saudar todos os irmãos aí com a paz do Senhor. Os irmãos que estão chegando aí, adentrando, né, a nossa escola bíblica dominical da Assembleia de Deus Mão Amiga, em Barra Mansa, Vila Coringa. O nosso pastor presidente, o pastor Jorge, já está presente aqui. Deus abençoe o pastor Jorge. Deus abençoe a irmã Silvana. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Os irmãos que forem chegando aí, quiser deixar um amém aí, tá bom? Pode deixar aí que a gente vai respondendo aí. Nós já estamos aí com alguns alunos entrando, alguns também vão entrar daqui a pouco. Amém, irmãos? Então nosso propósito aqui é estudar a revista, a lição. A revista é a revista sobre a igreja, né? Desse semestre agora. Deixa eu ver quem está também ali. Parece que a irmã Denise também, o José. O presbítero José também está chegando ali, parece. Estou vendo ali. Então, nossa lição é a lição de número 9 da revista CPAD. E a lição de número 9 hoje, ela tem como título, deixa eu ver aqui, o mistério da unidade revelado. Esse é um trimestre que está sendo estudado aí, um semestre, né? Está sendo estudado aí a respeito da igreja, né? A igreja de Cristo na face da terra. Tá? Nós vamos estar orando a Deus, tá? E vamos estar falando com o nosso Deus, e aí sim nós vamos já entrar na lição, né? Para quem tem a revista, né? A lição 9. Nós também deixamos disponibilizado também a revista também lá no grupo, né? Tem na internet a revista também, se alguém quiser baixar, imprimir, ler no celular durante a semana. Deus abençoe o irmão Valdair que está chegando ali, a irmã Rosane, Bernardo também. Essa é a beleza da nossa escola bíblica online, né? Cada um dos irmãos pode assistir no seu lar, os irmãos podem assistir na sua cidade, né? Isso é maravilhoso, né? Então nós vamos estar orando a Deus nesse momento. E aí nós vamos dar início aqui. Os irmãos que não tiverem material, vai ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir, né? Deus abençoe sua vida nesses dias, né? E vamos falar com o nosso Deus. E aí nós vamos já entrar aqui na nossa lição propriamente dita, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer durante a lição, pode deixar aí o seu comentário aí, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus eterno Pai que estais nos céus, nós te damos graça pela oportunidade de reunir para estudarmos a palavra do Senhor. Ó Deus, nesses dias de quarentena, onde a igreja não está ainda podendo se reunir, ó Deus, no templo, mas ela pode se reunir, ó Deus, nos seus lares para continuar a obra do Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que estão já online, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir posteriormente também. Que o Senhor nos abençoe, nos conduzindo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Então a lição de número 9, né? O texto áureo da lição diz assim, ó: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, né? Esse é o texto áureo. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, a lição vai girar em torno dessa palavra, mistério, né? Que é esse mistério que foi revelado, né, através dos apóstolos e dos profetas, tá bom?
A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 3, de 1 a 3. Mas a gente não vai ler, né, para a gente ganhar tempo, né? Eu espero que os irmãos que têm material tenham lido em casa, né? Então a gente não vai ler a leitura bíblica em classe aqui, para nós não tomarmos muito tempo, né, dos irmãos, né? Então é Efésios 3, de 1 a 3, né? Aliás, a carta aos Efésios é uma carta que trata justamente sobre a igreja, né? A carta mais rica, né, do apóstolo Paulo é Efésios, né? E foi o lugar que Paulo mais tempo gastou ensinando a palavra de Deus. Em Corinto, só para você ter ideia, Paulo ficou um ano e 6 meses, né? Em Efésios, Paulo ficou o dobro, ficou 3 anos, né? 3 anos. 3 anos ali ensinando. Então essa carta é muito rica, né? É a carta que trata aí a respeito da igreja, né? É a carta das alturas celestiais. Muito bem, então vamos aqui à introdução da nossa lição. Diz assim, ó: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado da nova aliança. E com ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. A nossa fé cristã, claro que ela não é uma religião de mistério, né? Existem religiões de mistério, que as pessoas não sabem o que acontece lá, né? Tipo sociedades secretas, que as pessoas não sabem o que acontece lá, é só para os membros, é só para aqueles que participam, que podem saber, né? Nossa fé, a fé cristã não é uma fé de mistério, é claro, né? Porque Jesus, ele é a luz, né? E as coisas que ele faz na luz, né? Então não é aqui uma religião de mistério. Mas a palavra mistério, né? Mistério, ela está também no contexto bíblico, ela está no contexto evangélico, né? Mas não é um mistério oculto, é um mistério revelado, né? É um mistério revelado, né? Não tem nada oculto assim na palavra de Deus, né? A própria palavra Apocalipse, né? A própria palavra Apocalipse é uma junção de duas palavras aí, né? De apo, né? Ou de a, né? Quer dizer, não. Calipso, oculto, não oculto, né? Apocalipse significa não oculto, longe de oculto, revelado, dá a ideia aqui de tirar a tampa, né? Apocalipse dá a ideia de tirar a tampa, de mostrar o que está dentro. Então o evangelho é isso, né? É revelação de Deus aos homens, né? Mas vamos ver que essa revelação ela esteve por um tempo oculta em mistério, né? Isso no Antigo Testamento, né? E esse mistério se revelou no Novo Testamento, né? Se revelou no Novo Testamento, né? E com isso até mesmo os fariseus, os religiosos não entenderam esse mistério e com isso crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, que era aquele que veio trazer a revelação desse mistério, né? Então nós vamos seguir por esse caminho aqui. Ponto central da lição, ele traz como a frase aí, né? Deus revelou o mistério que esteve oculto. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Muito bem. Então vamos para o tópico primeiro, né? O tópico primeiro que diz assim: o conceito bíblico de mistério, né? O conceito bíblico de mistério, né? Segundo a nossa lição aqui diz o seguinte: a palavra vem do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo, doutrina secreta, indica uma verdade divina que esteve oculta
e passou a ser conhecida. Então, já vimos aqui que esse mistério estava oculto e passou a ser conhecido num certo tempo. Né? Num certo tempo. O terceiro parágrafo aqui, do tópico 1, diz assim: pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Essa verdade esteve encoberta em Deus, né? Nem mesmo os anjos tinham conhecimento dela, né? Nem os apóstolos, os profetas, por exemplo, falaram disto, mas sem o entendimento do que estavam falando, né? E com isso nos coloca numa posição de privilegiados, né? Porque os apóstolos falaram, os profetas, melhor dizendo, do Antigo Testamento falaram de coisas que seriam coisas para o nosso respeito, e eles nem mesmo sabiam plenamente do que estavam falando, né? Então, no cristianismo, esse mistério foi revelado, e nós vamos seguir aqui para entender o que é esse mistério aqui revelado, tá bom? Muito bem. O desconhecimento do mistério é o subtópico 2 aí, né? O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, é preciso pôr em foco o advérbio como, que parece como texto, no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, né? Se as coisas que Deus queria fazer, Deus já havia dito no passado, né? Só que quem escreveu, quem viveu, não sabia o que estava falando. Hoje nós lemos o Antigo Testamento com lentes do Novo Testamento, com lentes evangélicas, né? Nós podemos encontrar Cristo, podemos encontrar a igreja, podemos encontrar a obra de Cristo de salvação no Antigo Testamento, através das profecias, através da tipologia, né? Das figuras humanas, né? Das figuras não humanas também, né? De objetos inanimados, né? Mas eles não tinham esta visão, né? O povo que escreveu, o povo que viveu, eles não tinham esta percepção que nós temos hoje, porque nós já estamos olhando para o passado. Eles escreviam olhando para o futuro e nós estamos olhando para o passado, né? Deus abençoe a Andresa, João Lucas também, estão chegando aqui, né? Em nome de Jesus. Muito bem, vamos seguir aqui, porque tem bastante coisa boa para a gente compartilhar aqui, tá bom? Vai deixando sua mensagem aí, a paz do Senhor aí, o seu amém, uma coisa aí, tá bom? Só pra gente saber que tá chegando, porque às vezes a gente não consegue visualizar tudo ali. Muito bem. O mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério e os profetas da antiga aliança. Subtópico 3. Como já falamos aqui, né? Esse mistério já havia sido predito no Antigo Testamento, né? E na verdade, de que mistério nós estamos falando, né? O Evangelho, claro, ele é a revelação de vários mistérios, né? Um dos mistérios é a manifestação de Cristo, né? Como carne, se fez homem, e etc. Mas o mistério que está sendo tratado aqui nesta lição é o mistério da igreja, né? Da existência da igreja, né? Então existem vários textos no Antigo Testamento onde mostra que Deus estaria abrindo a porta para os gentios. No Antigo Testamento só existiam dois povos, né? Teologicamente falando, só existiam dois povos. Existiam os judeus, né? O povo da aliança que Deus fez com esse povo, e existia o povo que não é da aliança, que são os gentios, né? Os gentios. Todo o povo que não pertencia ao povo de Israel era o povo gentio. E ao povo gentio, no culto levítico, estava aqui meio que vedada a oportunidade das pessoas de cultuar ao Senhor Deus Jeová, né? Salvo se a pessoa se convertesse ao judaísmo. Existia conversão ao judaísmo também,
né? É o chamado proselitismo, né? A pessoa fazia um batismo de prosélito. A pessoa se tornava judeu, circuncidava, fazia um batismo, tinha batismo, e a pessoa então se tornava um judeu, né? Para ser um judeu, a pessoa, né, ela pode se tornar um judeu, né? E aí a pessoa participava dos privilégios do culto. Então no Antigo Testamento só se tinha conhecimento de duas raças de pessoas, teologicamente falando, né? Não estamos falando aqui do sentido aqui de raças e países, não, mas teologicamente falando, né? Então, Deus já tinha um propósito no Antigo Testamento, já vem revelando um propósito, e o propósito era de quê? O propósito era de criar um outro povo, né? Que seria o povo da aliança, né? Formado de quem? De gentios e formado de judeus, né? Então, essa foi a proposta de Cristo, né, no Novo Testamento, e as pessoas não entenderam. Essa foi o grande sofrimento de Paulo, né, quando começou a pregar a palavra e fundar igrejas em regiões gentílicas, e sofreu muita perseguição por mão dos judeus. Por quê? Porque os judeus não aceitavam que o gentio fosse agora parte da aliança, né? E ainda Paulo pregava que os próprios gentios precisavam receber a Cristo para ter posse dessa aliança, porque eles nem tinham mais essa aliança, né? Então isso foi o motivo de grande perseguição. Mas eu queria ler um texto, pelo menos um dos vários que foram colocados aqui, né? Deus abençoe a irmã Lília, chegando também ali, em nome de Jesus, tá bom? Dos vários textos que falam sobre uma porta, uma abertura de salvação, de esperança para a igreja, eu quero ler aqui Isaías 65, versículo 1. Já até deixei aqui separado aqui na minha frente para ler para você. Isaías, capítulo 65, versículo 1, que diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Né? Um povo que não buscava por Deus. Um povo que não procurava por Deus. A esse povo Deus se manifestaria. Quem é esse povo? Povo gentio, né? Claro que abrange aqui as eras, abrange os séculos aqui, abrange a mim e abrange a você também, meu irmão. Nós éramos esse povo. A esse povo Deus se manifestou através de Cristo, trazendo salvação. Não é o que diz João 1, a partir do verso 10, 11, 12 lá? Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todo o que o receberam deu o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Então, esse é o mistério, né? Esse é o mistério. Uma abertura de salvação, de graça, de perdão, de aliança, de comunhão, né? com Deus, através de Cristo Jesus, né? E esse mistério não é outro senão a Igreja do Senhor, né? A Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, sigamos aqui, ó. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, e eles fizeram menção delas, né? O que os profetas não sabiam, como isso aconteceria e como Deus faria algo totalmente novo. O judeu pensava que Deus pode salvar os gentios, sim, desde que eles se tornem judeus, né? Não era esse o propósito de Deus, né? Salvar a humanidade desde que elas se tornassem judeus, né? Não era esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus não era trazer as pessoas para uma religião, mas trazer as pessoas para si, né? Trazer as pessoas para si mesmo, né? Onde não só os gentios, como nós, também os judeus deveriam entrar por esta porta, né? Entrar por essa porta. Vamos lá.
que as barreiras raciais e religiosas sejam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios sejam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Realmente acontece isso em Cristo Jesus, né? O que acontece? As barreiras raciais são quebradas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo não há judeu, não há gentio, não há grego, não há bárbaro, não há macho, não há fêmea. Ou seja, Cristo nivela as pessoas numa posição de valor semelhante. Tudo isso acontece em Cristo Jesus. E sabe o que acontece, irmãos? Hoje, já judeus e gentios podem adorar a Deus, podem adorar a Deus. Agora, no culto judaico, isso não era possível, No culto judaico, no culto do judaísmo tradicional, não era possível, Então, isso é muito interessante, Agora, sabe o que acontece hoje? Não hoje, já de um tempo, os judeus messiânicos, Judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? Judeus messiânicos são aqueles que entenderam o chamado de Cristo, se converteram a Cristo. Eles não deixam de serem judeus, eles continuam fazendo suas práticas, tipo guardando o sábado, evitando certos tipos de alimentos. O judeu tem as suas leis dietéticas, que eles não comem e etc. Só que o judeu messiânico, ele pratica essas coisas não por salvação, mas pratica por tradição, tipo a guarda do sábado e etc. Então, o cristão, nós gentios, se formos guardar sábado, nós estamos colocando nossa salvação em risco. Se a gente for guardar sábado, como os adventistas querem que a gente guarde, a gente tem que guardar toda a lei, porque aí nós estamos praticando coisas que não fazem parte da nossa, da nossa fé, Então, eu vejo até alguns irmãos, às vezes, saindo das igrejas e indo para os adventistas, porque estão dizendo que agora descobriram a verdade. É um perigo isso, as pessoas entrarem por esse caminho. Agora, o judeu messiânico, ele guarda o sábado, ele pratica certas coisas e ele também adora a Cristo. O judeu messiânico, ele adora a Cristo. E qual é a posição desse judeu messiânico? Ele é diferente de nós? Não, o judeu messiânico, ele está numa mesma condição nossa. O judeu messiânico está numa mesma condição nossa hoje. Eles fazem parte da Igreja de Cristo, fazem parte da Igreja de Cristo. Eu queria ler uns dados aqui, só para você ter uma ideia de qual é a quantidade de judeus messiânicos hoje, Eles não fazem parte mais daquela sinagoga judaica, Existem sinagogas judaicas pelo mundo afora, em Israel também, Esses judeus têm uma sinagoga própria, Tem uma sinagoga própria. Inclusive no Brasil tem um canal que a gente gosta bastante de ouvir, de assistir, Ensinando desde Sião. É uma comunidade judaica em Belo Horizonte, Eu esqueci o nome do rabino lá, mas eu gosto bastante de assistir o material deles. Zandona, não? O Zandona, Mateus Zandona, ele e o pai dele também, que é também rabino judaico-cristão. Coisa muito bonita de se ver, Depois eu ver se eu coloco também aí o canal aí para vocês assistirem lá, tá? Mas eu queria mostrar para vocês uns dados aqui sobre a questão do judeu messiânico, tá? Eu vou ler aqui para você entender. De acordo com levantamentos anteriores, em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação independente, havia aproximadamente 10 milhões de judeus em todo o mundo. Cerca de 600 mil moravam em Israel e eram conhecidos apenas 23
messiânicos. Muito bem. Então, em 1948, Israel voltou a ser pátria, né? E moravam em Israel, em 1948, moravam em Israel 600 mil judeus, né? E judeus messiânicos naquela época eram 23 judeus messiânicos apenas, 23, tá? Muito bem. Havia algumas igrejas evangélicas e missionárias operando em Israel, mas não havia congregações messiânicas. Já em 1989, a população judaica de Israel havia crescido para 3,5 milhões. Naquela altura, o número estimado de judeus messiânicos chegava a 1.200, que pertenciam a 30 congregações. 10 anos depois, o número de judeus vivendo em Israel era 4,8 milhões, com 81 congregações messiânicas, reunindo cerca de 5 mil messiânicos. Em 2017, o número de congregações já chegavam a 300. Embora haja dificuldade em identificar com precisão o número de judeus crentes em Jesus vivendo em Israel, uma estimativa conservadora é que sejam 30 mil atualmente. Tá? Então, esses são judeus messiânicos em Israel, fora pelo mundo afora, né? Então, já existam lá dentro de Israel, né, espalhado por 300 congregações, né, 300 sinagogas judaico-cristãs, cerca de uns 30 mil judeus. Não judeus cristãos, né? Não é muito, né? Um país que tem cerca de 6 milhões de pessoas morando em Israel, né? Essa é a quantidade de, mais ou menos, de população de judeus hoje em Israel. Então existam lá judeus messiânicos, uns cerca de 30 mil, já está crescendo, né? Então, esses judeus messiânicos, juntamente com nós que somos a igreja, que aceitamos a Cristo, eles creem em Jesus Cristo, né? Adoram a Cristo, né? E fazem parte desse novo povo, né? Esse povo que é o povo de Deus, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Esse é o povo desse mistério, né? Nós estamos falando aqui dessa palavra mistério. Esse é o mistério, então, a revelação de um novo povo, né? Então, assim estão hoje os judeus, a condição dos judeus. Aí alguém pode perguntar, mas e os judeus não cristãos? Qual é a condição deles hoje? Os judeus não cristãos estão na mesma condição que os religiosos, né? Porque eles não reconhecem a Cristo, né? E Cristo é o único caminho para se chegar a Deus, né? É o único caminho para se chegar a Deus. E se eles não aceitam o Messias, se eles não reconhecem a Jesus, se eles ainda estão aguardando o Messias, né, esses judeus perdão, não estão de posse ainda da salvação de suas almas, né? Acontece que na grande tribulação haverá uma conversão em massa, né? O profeta Zacarias disse que eles vão estar acuados e eles vão clamar por salvação. E aí Jesus virá, aí sim esses judeus vão se converter. Mas o judeu que morre hoje sem Cristo, ele está na mesma condição de um pagão, né? Mesmo achando que está, né, com a verdade só tem uma: Cristo Jesus, aquele que pode salvar o homem, né? Muito bem, sigamos aqui em frente. É o tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento, né? O mistério revelado no Novo Testamento, né? Diz aqui, ó, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Falar rapidamente sobre essa palavra igreja aqui, né? Sobre essa palavra igreja. Essa palavra, meus irmãos, ela não foi criada por Jesus, tá? Só para quem já teve essa aula no seminário vai saber muito bem, né? Essa palavra igreja é uma palavra que já existia, né? Quando se queria fazer um ajuntamento, se chamava as pessoas para uma eclésia, né? A palavra eclésia significa ajuntamento. E esse ajuntamento, ele era feito onde?
sempre fora da cidade, para não ter tumultos, né? Sempre que queriam discutir uma questão coletiva, se fazia uma eclésia, uma igreja, né? Que também significa chamados para fora, né? Então, quando Jesus veio e disse, né? Mateus registra isso: edificarei a minha igreja, a minha eclésia, o meu ajuntamento, né? O meu ajuntamento. E nós somos, então, parte daqueles que ouviram o chamado de Cristo para fazer parte do seu ajuntamento, né? A eclésia de Cristo, ou eclesia, como queira, né? Que significa aí ajuntamento, também está ligado com a palavra chamados para fora, né? Então vamos lá. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca sua condição de prisioneiro. Também quero comentar isso daqui, né? Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, né? Capítulo 3, versículo 1, ele diz lá, né? Eu, prisioneiro de Cristo, e etc. Isso só por efeito de conhecimento, né? Essa carta aos Efésios é chamada Epístola da Prisão. Não só essa, mas Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, né? E Filemão, né? Embora 2 Timóteo também, né? Também é uma epístola da prisão, né? Mas as cartas a Timóteo são chamadas cartas paulinas, cartas pastorais, né? Cartas pastorais, né? Mas Filipenses, Colossenses, Filemão, né? Elas, junto com Efésios, aí, são chamadas aí, cartas da prisão. Paulo estava preso, né? E ali naquela prisão ele escreveu essas cartas aí, né? Para trazer revelação profundas da palavra do Senhor, né? Aqui, nesse subtópico 1, né, revelado aos apóstolos e profetas, nós vamos saltar aqui para a página, o parágrafo, terceiro parágrafo aí, tá bom? Terceiro parágrafo. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Terceiro parágrafo diz assim, ó: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, né? Esse mistério não poderia ser entendido, desvendado por meio do raciocínio intelectual, né? Então, meus amados, embora nós exista muito hoje, né, muita informação, né, a gente inspira as pessoas a estudarem, etc., né, mas é para a gente ter a nossa percepção espiritual de compreensão das coisas, né? Mas a igreja, ela não pode ser entendida, né, por meio intelectual, né? Esse foi o problema da época, né? O próprio Paulo mesmo, que era um homem de uma capacidade intelectual muito grande, né? Um homem poliglota, que falava o hebraico, que falava o grego, né? Possivelmente também o latim, né? Devido a ele também ser um cidadão romano, né? E algumas palavras em aramaico também. Deus abençoe a irmã Nair Paulina, chegando também aí, né? Em nome de Jesus. É a aluna mais velha da nossa escola dominical. Não, experiente. Mais experiente, minha esposa falou aqui, né? Deus abençoe. Muito bem. Então, nem mesmo Paulo entendeu, né, essa questão chamada igreja, né? Paulo perseguiu a igreja, né? Paulo achou que era uma rebelião contra o Antigo Testamento, contra a Torá, e Paulo, ele era um religioso também, ele era intelectual, né? E ele não pôde compreender isso, né? Paulo teve de ficar cego para poder enxergar as verdades do reino de Deus, né? Então, quando ele ficou cego, ele pôde enxergar, né? Isso é uma coisa interessante, né? Então, o próprio cego de Jericó, lá, ele não enxergava
né, o que as pessoas enxergavam, mas enxergavam o que as pessoas não enxergavam, né? Que é o cego de Jericó, ele via o que as pessoas não viam. Ele não via o que as pessoas viam, né, que é o mundo ao redor, mas ele via o que as pessoas não viam, que Cristo é o Filho de Deus, o filho de Davi, né, o descendente real aí. Né? E Paulo teve de ficar cego também, porque ele era um homem muito intelectual, muito cheio de si mesmo, né? E até que o próprio Cristo pregou o evangelho para Paulo, para ele entender. Né? Então, o subtópico 2 diz assim, para continuar aqui, né? O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Né? É a igreja. Então, ninguém pode entender a igreja de forma com uma luz puramente acadêmica, né? Eu vejo as pessoas querendo falar da igreja, querendo criticar a igreja, né? Mas são pessoas que não conhecem ainda a revelação desse mistério profundo, né? Poderoso, mentalizado por Deus, guardado desde os séculos, né? Se revelando através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Né? Muito bem, esta revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Né? Se alguém quiser entender, quem inventou a igreja? Não foi o homem. Não foi o homem, não foram os homens que inventaram a igreja. Efésios 3:11 diz aí, né? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse propósito eterno, esse propósito já estava na mente de Deus para ser manifestado em tempo certo, né? E é interessante, né, que a gente já até falou na aula do nosso seminário, né, sobre tipologia bíblica, né, sobre a igreja sendo representada por algumas mulheres no Antigo Testamento, né? Já estudamos a respeito de Rebeca, né, que é um tipo da igreja, uma tipologia da igreja, né, e outras mulheres também que tipologicamente representavam a igreja. E uma delas também é Eva, né? Porque Deus desmaiou Adão, né? E tirou da sua costela, né? Tirou do seu lado uma costela para produzir a vida, né? Em Eva, né? Aí a gente olha no Evangelho, nós vemos que Jesus também ali na cruz do Calvário morreu para trazer vida à igreja, né? E assim como Adão teve o seu lado cortado, né? Adão certamente teve o seu lado cortado para tirar a costela. Jesus também teve o seu lado vazado, né? Os soldados romanos chegaram ali e perfuraram a sua lateral aqui, e ali saiu sangue e saiu água. Então, assim como Eva saiu do lado de Adão, assim também a igreja saiu do lado do coração de Jesus, né? Aquela perfuração que o soldado romano fazia ali era para realmente provar que o criminoso, né, estava realmente morto, né? Porque quando se perfurava ali, não tinha chance nenhuma de vida mais, né? Mas ali saiu a vida de Cristo para nós, né? Glória a Deus por isso. Saiu a vida de Cristo para a gente no lado furado de Jesus, né? Assim também como aconteceu lá com o Adão, né? Isso são coisas que o Antigo Testamento ele vai deixar como uma pista, né, para a gente entender que Deus já falava desse assunto lá no passado, né? Lá no passado. Então a morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo estava sob o comando, sob o controle de Deus, né? Eu quero mais no finalzinho dessa lição falar uma coisa sobre o controle de Deus, porque tem umas coisas surgindo aí a respeito disso na internet, aí, uns certos pregadores aí dizendo que Deus não está no controle das coisas, né? Então a gente vai daqui a pouco comentar um pouco sobre isso daqui, tá bom? Muito bem, vamos caminhar aqui. Também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. Então, judeus e gentios juntos, adorando a Cristo, né,
constituem a igreja do Senhor, né? Constituem a igreja do Senhor. Não só judeus e gentios, né? Mas também servos e livres, né? Porque a cultura do Novo Testamento tinha muita questão questão que da escravidão existia ainda, né? Deus tolerou isso daí, não era o propósito de Deus, Deus tolerou, né? Mas nunca foi propósito de Deus a escravidão. Para Deus o homem tem todos o mesmo valor, os mesmos privilégios. Uma coisa que passou a acontecer na igreja, que não tinha no culto gentio, no culto judaico, era o seguinte: no culto judaico era um culto privilegiado, né? A pessoa tinha que ser judeu e tinha que ser homem para participar de todos os benefícios do culto, né? Mas no culto cristão não, né? No culto cristão, muitas vezes um escravo, ele era o líder da igreja, um pastor na igreja, né? As igrejas eram feitas nos lares, né? E ali tinha os dirigentes, né? O próprio Onésimo mesmo, que foi escravo, fugitivo de Filemon, segundo conta a tradição, Onésimo se tornou um bispo, né? Então era normal isso. Ou seja, e outra coisa também, no culto judaico as mulheres tinham um pátio para elas, né? Um pátio para elas, e tinha umas treliças assim, onde elas podiam olhar o culto aqui por meio de umas treliças assim, né? Olhar o que estava acontecendo lá dentro. No culto cristão não, as mulheres têm vez, têm voz, pode adorar a Deus e etc, né? Então são as diferenças que foram sendo quebradas aqui. Escravos e livres, mulheres e homens, todos servindo a Deus juntos com os mesmos privilégios, né? Muito bem. A magnitude do ministério. A magnitude do ministério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo e por meio de Cristo, todos são participantes da mesma promessa, né? Então, o passado existia distinção entre judeus e gentios. Eu falei aqui na aula passada, na semana passada, né? O judeu fazia uma oração todas as vezes que ele acordava de manhã. Senhor, graças a Deus que eu não nasci mulher. Olha só, né? Graças a Deus que eu não nasci gentio. Só para poder participar de todos os benefícios do culto judaico, né? Então existia muito isso. E o racismo foi uma coisa que perdurou a história da humanidade, né? A gente pode ver, por exemplo, o racismo ariano, né? Essa ideologia nazista criada lá por Hitler, onde os judeus, agora que tanto se julgavam superiores, agora estão sendo colocados como, na Segunda Guerra Mundial, como raça inferior, né? Mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração, né? Porque Hitler queria criar uma raça pura. Não era só judeus também, negros, né? Pessoas homossexuais, né? Tá? Testemunhos de Jeová, tudo eram jogados ali na fornalha, né? E outros povos que não aceitavam a ideologia hitlerista, né, da Segunda Guerra Mundial, né? E falando também aqui do Brasil, né? Não só da Europa, mas as Américas também tiveram muito problemas aqui. Tem uma história muito manchada com a questão da escravidão, né? O Brasil chegou a ser o maior país exportador de escravos negros, né? da África, né? Do continente africano. Chegou a ter 6 milhões de pessoas no Brasil, 6 milhões de negros exportados, né? Comprados como animais, né? Isso por quê? Porque a ideia que se tinha é que eles eram inferiores, né? E então é muito triste essa história, né? Nos Estados Unidos também aconteceu também esse fenômeno, né? Que durou. A escravidão ela teve fim bem antes do Brasil. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, através da princesa Isabel. Mas nos Estados Unidos perdurou lá a segregação racial, né?
onde negros e brancos não podiam entrar no mesmo ônibus, né? Se não podiam usar o mesmo bebedouro, a mesma escada, elevador era só para os brancos, escola para os brancos. Isso também na questão da igreja, né? Sabe que a questão da igreja também, não podiam congregar juntos, né? Então, nos Estados Unidos até hoje existe a igreja, as igrejas, as comunidades de negros, né? E as comunidades de branco, né? Por exemplo, a Assembleias de Deus norte-americana, uma igreja mais de brancos, e a Igreja de Deus em Cristo, uma igreja mais de negros. No passado teve um distanciamento muito grande. Hoje não, hoje há uma união nessas igrejas, né? Uma união. Mas no passado não foi assim por causa da segregação racial. Tudo isso por uma falta de compreensão que em Cristo, gente, não existe essa questão da distinção, né? O céu é um lugar onde vai habitar pessoas de todas as raças, de nações, etc. E Jesus morreu por todas as pessoas, considerando-as, cada um pessoas importantes, né? Tendo uma alma. A alma não tem cor, a alma não tem raça, a alma não tem sexo, né? Então é muito importante nós entendermos isso, que todas as pessoas têm o mesmo valor, né? A gente precisa também entender isso, né? Que as pessoas têm o mesmo valor, né? Não sermos racistas, né? É inadmissível um cristão racista, né? Falando em racismo, os Estados Unidos ainda sofre, né? Como desde a década de 80 teve muitas questões de racismo, né? E agora recente, né? Aconteceu no estado lá do Minnesota, né? Um irmão lá, um negro, né? Que foi algemado e depois acabaram os policiais lá apertando, né, com os joelhos, seu pescoço, até essa pessoa chegar à morte. Então os Estados Unidos está numa efervescência muito grande, né, de problemas com essa questão lá. E inclusive esse senhor que morreu lá, esse jovem, não é um jovem, uma pessoa de uns 40 anos, ele é um cristão, né? Eu até postei, né, uma reportagem aí aqui no Facebook. Ele era um cristão, um missionário ali urbano, né, e foi morto por causa dessas questões aí, né? Eles enxergam os negros realmente ainda como bandidos, etc. Não pode existir essa coisa no meio cristão, né? Todas as pessoas têm o mesmo valor para o nosso Deus. Muito bem, vamos caminhando aqui para a gente já ir fechando a nossa escola bíblica, né? A síntese do tópico 2, né, o resumo do tópico 2 diz assim: nesse ponto, destaque para o mistério revelado, a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo, viu? A igreja é formada de povos e nações do mundo todo. Muito bem. O tópico 3. A gente vai saltear aqui o tópico 3 para a gente caminhar com mais eficiência aqui. O mistério pré-estabelecido por Deus. Começa assim esse parágrafo. Deus não foi surpreendido pelo pecado no Éden, né? Deus não foi surpreendido pelo pecado do Éden. Existe um ramo da teologia aí chamado teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Depois, se você tiver curiosidade de pesquisar, você vai poder entender isso. Teísmo aberto diz que, ou chamado abertura de Deus. Eles dizem o seguinte, que Deus não é onisciente, ou Deus é onisciente, mas não usa sua onisciência, ou seja, Deus não sabe tudo. Deus não usa sua onipotência, né? Deus não usa sua onipotência e nem a sua onipresença. Deus não está presente em todos os lugares, né? E é uma heresia realmente isso daí, né? Então eles dizem que realmente Deus não sabia, ou Deus decidiu não saber, né, do que ia acontecer, da queda de Adão e Eva. Nós não podemos acreditar nisso, né? Nós sabemos que Deus sabia o que ia acontecer, né? E Deus permitiu, né? Permitiu que o homem agisse por si, né? Porque Deus colocou a imagem dele no homem, né? E essa imagem ela é tanto moral
né, enquanto natural. O homem é um ser pessoal, que tem livre-arbítrio, capacidade de fazer escolha. Então Deus não podia interferir naquela escolha do homem, porque o homem, ele é um ser, né, que tem capacidade de fazer escolha. Por isso que Deus não proibiu. Mas que Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva, de forma nenhuma, né? Deus estava vendo tudo, né? E o fato de Deus perguntar com Adão onde ele estava não significa de maneira alguma que Deus não sabia, né? Deus queria que Adão se manifestasse, tá bom? Muito bem, vamos seguir aqui, ó, dentro desse tópico 3 para o subtópico 2, né? Subtópico 2, o eterno propósito em Cristo, né? O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, né? Então esse mistério, a gente já viu aqui, foi anunciado de maneira gradativa, né? As pessoas não tinham ainda o conhecimento, mas já estava sendo revelado por Deus. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, né? Tempo oportuno, né? Deus, ele vive num outro tempo, numa outra esfera diferente da nossa. Nosso tempo é o cronos, né? Palavrinha grega cronos, tempo, contagem de semanas, dias, meses, anos, séculos, milênios. Nós estamos no cronos. Deus está no kairos, no tempo eterno, no propósito eterno. E quando nós chegarmos no céu, não haverá também mais o cronos. É muito importante dizer isso daqui. Deus abençoe meu irmão, amigo aqui, o Wendel, em nome de Jesus, sua família, né? Quando nós chegarmos no céu, o cronos não vai existir mais, né? Nós estaremos no kairos, estaremos no tempo eterno e perfeito de Deus. Eu vejo pessoas preocupadas e pensando assim, olha, a gente vai viver lá no céu 300 milhões de anos, vamos olhar um para o outro e dizer, rapaz, já estamos aqui há 400 milhões de anos. Não, não haverá isso, né? Porque lá não haverá contagem de tempo, né? Não haverá esse sistema solar que faz o tempo girar, horas, dias, minutos, inverno, verão, primavera, outono. Isso aqui não existirá mais. A eternidade no céu significa que o tempo parou, é como se você tivesse acabado de chegar. Sempre será assim, como se você tivesse acabado de chegar, né? Embora a Bíblia fale de noite e dia, né? Por exemplo, os serafins adoram a Deus noite e dia. É para dar ideia de continuidade, falando da nossa língua, para a gente entender de continuidade, né? Então isso significa o kairos de Deus. Então a igreja, o Cristo se manifestou e com isso deu luz à sua igreja no chamado tempo oportuno, tempo certo, né? No tempo certo. Não foi antes e não foi depois. Deus faz as coisas no tempo certo, no tempo dele. É isso que nós precisamos entender aqui, tá bom? Aí sim, o subtópico 3 diz assim, ó, o plano divinamente pré-estabelecido. Aqui eu quero falar, né? O plano divinamente pré-estabelecido. Diz assim, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade, né? Esta verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento, né? Deus não tem um plano B, né? Deus não tem uma carta na manga, como algumas pessoas chegam a pensar. Não, Deus tinha tudo reservado. Apocalipse vai dizer que o cordeiro que tinha sido morto desde o princípio, né? O cordeiro que tinha sido morto desde o princípio, né? Ou seja, na mente de Deus, ele já tinha para Cristo esse propósito de morrer na cruz pela humanidade, porque Deus sabia que o homem ia falhar, né? Também aqui eu quero corrigir um erro da doutrina calvinista, né? Calvinistas são aqueles que acreditam que Deus predestina as pessoas para a salvação. O calvinista também é
um tipo de ensino, né? Que diz que a soberania de Deus faz com que Deus seja responsável por tudo que acontece na Terra, né? Isso colocaria Deus até mesmo como responsável pela queda. Inclusive o calvinismo ensina isso, né? Deus fez o homem cair, né? Mas de uma maneira com que Deus não ficasse culpado, para manifestar a graça dele através de Cristo Jesus, né? Essa é a sua doutrina calvinista. Nós não acreditamos nesse tipo de ensino, né? Que diz que Deus preparou a queda para o homem cair, para poder salvar o homem. É chamado de supralapsarianismo. Fica uma palavrinha difícil, mas depois você pesquisa aí. Supralapsarianismo. O que significa essa palavra? Supra, acima, lapso, queda. Ou seja, Deus previu, Deus programou a queda. Não, nós acreditamos nisso não. Nós acreditamos que Deus previu a queda e já preparou o resgate para o homem, né, por prever que o homem ia falhar, né? Aí alguém pode perguntar, mas por que Deus não livrou o homem? Por que Deus não tirou a serpente? Meus irmãos, como já falamos aqui, como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus não interviu, não interferiu naquele processo de tentação, né? Porque isso seria violar o arbítrio do homem, né? E Deus não quis fazer dessa maneira, mas Deus previu, né? E com isso preparou Jesus para ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não é verdade que Deus foi pego de surpresa, que Deus não é onisciente, que Deus não sabia. Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa, né? Olha só aqui o último parágrafo aqui, ó. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Deus é soberano, controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Não é isso que ensina o teísmo aberto. Depois, se tiver curiosidade, pesquisa aí sobre teísmo aberto, né? Não agora, depois, né? Teísmo aberto. O que ensina o teísmo aberto? Teísmo aberto, vou mostrar para vocês os pontos dele. Primeiro, o conhecimento que Deus tem de toda a eternidade, de todas as coisas, não é estabelecido na eternidade. O conhecimento que Deus tem de todas as coisas não é estabelecido na eternidade. É o que ensina o teísmo aberto. 2. Sua presciência não é exaustiva, porque ele se autolimita. Eu li um certo artigo de um defensor dessa heresia, que ele diz o seguinte: o fato de Deus ter um rádio com acesso a todas as informações no mundo não significa que ele acesse cada uma dessas rádios, né? Olha só que heresia, né? Ou seja, Deus pode saber o futuro, mas Deus se reserva ao direito de não saber o futuro. Olha que coisa horrível, né? Que coisa horrível, né? Nós não acreditamos nisso, né? E o teísmo aberto também ensina o seguinte, ó: o futuro não está totalmente seguro, né? Ou seja, o que o teísta quer dizer é o seguinte, que Deus, por amar o homem, né, ele se relaciona com as coisas que vão acontecendo no momento. Deus não sabe o futuro, né? Deus não sabe o futuro. Eles costumam até dizer o seguinte, olha, Deus, ou ele é todo-poderoso, ou Deus é amor. Eles dizem que Deus não pode ser amor e todo-poderoso ao mesmo tempo. Por exemplo, numa grande catástrofe, por exemplo, a tsunami, foi no ano de 2005, né? Lá na Ásia, que matou mais de 300 mil pessoas, mais de 1 milhão ficou desabrigado. Os deslizamentos de terra que aconteceram aqui alguns anos passados no Rio de Janeiro, as recentes enchentes que aconteceram aqui no país, né, em Minas Gerais. Então vocês viram aí as cidades, né? O teísta aberto, ele explica aquele fenômeno lá. Deus não sabia, porque se Deus soubesse, Deus teria interferido, porque ele é todo poderoso, né? E onisciente ao mesmo tempo.
Então, se Deus soubesse, Deus teria interferido. Agora, se Deus sabe e não interfere, então Deus não é amor. É o que ensina o teísmo aberto. Mas nós sabemos muito bem que Deus é todo-poderoso, mas também Deus é amor, né? Agora, Deus permite as coisas? É claro. Claro que permite, né? Todas as catástrofes, todas as tragédias que acontecem é culpa do próprio homem, né? Diz o profeta Jeremias, né? De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, né? Por exemplo, no ano de 2000, que foi a Torre Gêmeas, foi derrubada? 2000, né? 2001? 2001, a Torre Gêmeas, né? Foi derrubada lá por terroristas islâmicos, né? E aí as pessoas começaram a questionar, onde está Deus? Onde Deus está? Se Deus existisse, se Deus fosse poderoso, Deus tinha impedido a morte de tantas pessoas. A filha do falecido, né, do saudoso pastor Billy Graham, Anne Graham, ela disse o seguinte, nós expulsamos Deus das nossas escolas, expulsamos Deus das nossas vidas, expulsamos Deus da nossa faculdade, nós nos tornamos ateístas, nos tornamos cristãos nominais, nós expulsamos Deus da nossa própria vida, e agora quando o mal nos abate, nós queremos culpar a Deus? De maneira nenhuma. A culpa é toda nossa. O que eu quero dizer, meus irmãos, que as tragédias que ocorrem, né, sejam elas pandemias, sejam elas fome, etc., né, são coisas que muitas vezes é uma ação direta de Deus, pode ser uma permissão divina também, mas Deus sabia. Eu estou dizendo isso porque, se você pesquisar na internet, tá na internet não é uma coisa que a gente está difamando ninguém, mas um certo pastor, né, que se intitula pastor Vitor Azevedo, depois você coloca lá Vitor Azevedo, coloca lá que você vai ver, pastor Vitor Azevedo. Ele colocou, alguém perguntou para ele numa live, né, Deus está no controle de tudo? E aí ele colocou e disse, não, Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, não tinha pandemia. Se Deus estivesse no controle de tudo, não tinha doença. Se Deus estivesse no controle de tudo, não tinha desemprego, fome. As crianças não passariam fome, né? Meus irmãos, nós não acreditamos nisso, né? Não acreditamos nisso. Os profetas também dizem que Deus cria o mal, né? Isaías diz que Deus cria o mal. Mas como assim Deus cria o mal? Deus é o autor do mal? Não, mal ali é juízo, né? Juízo por causa do pecado da humanidade, né? Aí você vai dizer o seguinte, Deus não pune a humanidade? A história vai contar que Deus pune a humanidade. Vai olhar, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Quantas crianças não tinha ali, né? Mas Deus que foi o autor daquela destruição de Sodoma e Gomorra. Vai olhar, por exemplo, o dilúvio. Quantas crianças morreram no dilúvio? Mas Deus foi o autor do dilúvio, né? Muitas coisas Deus é o próprio autor. Se você ver o Apocalipse, você vai ver que as pragas que vai cair sobre a terra, Deus é o autor. Tem coisas que são permissões dele. Por quê? Para despertar as pessoas, corações endurecidos, né? E que estão agindo contrário à sua vontade. Então Deus permite, depois de dar muitas chances ao homem. Então dizer que as catástrofes não são previsíveis na mente de Deus, isso é uma heresia, né? É diminuir muito Deus, né? Então nós não acreditamos nisso. Deus é soberano, sabia que o seu filho, sabia que Adão e Eva iam pecar, que o seu filho ia ter que morrer, né? Aí se nós formos colocar essa questão aí, né? Por que Deus deixou então seu filho sofrer tanto? Né? Tudo era um propósito para nos resgatar, né? Então nós não acreditamos nessa doutrina que diz que Deus não é soberano, que Deus não está no controle. Deus está sim no controle de todas as coisas, sempre esteve e sempre estará. O domínio é dele. Ele não entregou esse mundo a Satanás, embora a Bíblia chame Satanás o Deus desse século, né? Mas, como disse Martim Lutero, Satanás é um cão na coleira de Deus.
né? E não vamos também colocar tudo na conta de Satanás, não, né? Tem culpas aí do homem também, né? Culpas do homem também, né? Na questão do clima, do desmatamento, das pandemias, né? Muitas vezes são criadas pela própria razão humana aí, né? No quesito de alimentação e etc. Então, mas Deus é soberano. Nós temos que advogar essa causa no nome de Deus. Embora ele não precise disso. Deus não precisa provar nada. Mas a Bíblia Sagrada, né, ela nos alega que Deus é soberano. Amém, meus irmãos? Então, graças a Deus pelo nosso encontro aqui. Vamos ler aqui a conclusão, tá bom? A conclusão para a gente encerrar a nossa escola aqui, orando e aí agradecendo a você, todos os irmãos que estiveram presentes aqui conosco. Então, a conclusão diz o seguinte, ó. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ficar aqui com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, número 9, né? Já são 10h36. Né? Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco aqui. Deus abençoe sua vida, várias pessoas aqui conosco, né? Deus abençoe aí, pastor Jorge, irmã Rosana, Bernardo, Wendel, Lília, Manaí, Valdaí, Wendel, vários irmãos aqui conosco participando, né? Muito bem, então vamos orar a Deus. Nós estamos, irmãos, com a nosso seminário também, está sendo feito aí sistema EAD, né, do CETADEB, tá bom? Quem quiser se matricular aí no CETADEB, procure a gente aí que a gente está no sistema aí de EAD, tá bom? Muito bem, então vamos orar, agradecendo a Deus aí pela vida de cada um dos irmãos presente aqui conosco. Aniversário hoje da nossa irmã Jaqueline. Almoçar lá, né? hoje. Opa, almoço, né? Churrasco. Churrasco aí. Deus abençoe a irmã Jaqueline completando mais uma primavera. Minha esposa mandando aí um abraço, né? Um beijo aí para a irmã Jaqueline. Deus abençoe a vida da nossa irmã. Que esse dia seja um dia de bênção aí, um dia de vitória na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, então vamos orar agradecendo a Deus. À noite nós possivelmente vamos ter o nosso culto aí, nosso culto online, tá bom? De 8 em diante aí, 7 horas deve ter o culto do nosso pastor Jorge, né? Jorge Luiz Alves, nos adicione aí, assista também o culto do nosso pastor, tá com a rádio agora também aí da Rádio Uma Amiga, né? A Rádio Web, tá bom? Deus abençoe a sua vida, então, em nome de Jesus. Né? Muito bem. Depois eu falo no particular. Muito bem. Então, vamos orar ao nosso Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tá? Até o próximo domingo, querendo Deus, tá? A gente possa estar reunindo aqui de novo a lição de número 10. Vou estar colocando a lição também disponível aí, né? O link aí das lições para quem quiser imprimir, quem não tiver aí... a revista aí, né? Tá bom? Em nome de Jesus. Pai querido e amado que estás nos céus, eu te agradeço por esse encontro tão maravilhoso que nós pudemos ter aqui nessa manhã em nossos lares. Que a tua bênção esteja conosco, fique esse dia com cada um dos nossos irmãos. Abençoe a nossa irmã Jaqueline, Senhor Deus, que está fazendo aniversário nesse dia de hoje. Que o Senhor possa cobri-la com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Paz do Senhor. Convide outras pessoas para participar da escola bíblica aí, em nome do Senhor Jesus.